Deixe de ser criança, deixe de ser imaturo. Essa talvez é a frase que você já ouviu por aí, quem sabe alguém falou para você, ou você já falou para alguém. É muito comum a gente olhar para as pessoas e de vez em quando perceber algumas atitudes de imaturidade. E aí independe da idade, porque há pessoas mais novas que são mais maduras e há pessoas mais velhas que são extremamente imaturas. Mas Luiz, quais são as características das pessoas imaturas e quais são as características das pessoas maduras? Eu já vou te falar, mas antes eu queria te dizer que esta série, Mais Esperto que a Ansiedade, vai te ajudar também a perceber que a ansiedade é formada por imaturidades e que com o passar do tempo, amadurecendo a nossa história, a nossa caminhada, as nossas escolhas, nós vamos serenizando algo dentro de nós e ficará um pouco mais simples, um pouco mais fácil de você controlar e desconstruir a sua ansiedade, sendo assim mais esperto que a ansiedade. Veja só, é importante, eu fiz uma lista aqui da imaturidade e da maturidade. É importante que você troque a intensidade pela constância, troque a aparência pela essência, troque a ansiedade pela serenidade, troque a raiva pelo amor, troque os gritos pelo silêncio, troque a divisão pela unidade. As pessoas imaturas, elas têm essas características muito comuns. Intensidade, querer tudo agora, a aparência às vezes é muito importante, a gente fica preocupado com a aparência, a raiva explode, você quer fazer justiça com as próprias mãos ou com as próprias palavras, você fica ansioso porque você não consegue esperar o tempo certo. Às vezes parte para os gritos ou para as palavras que são pesadas e depois se arrepende pelo que falou, ou pratica a divisão ao invés de buscar a unidade. É verdade que quando nós perdemos o controle, fica difícil de a gente optar por aquilo que é virtude em nós. E quais são as grandes consequências? Quais são as grandes consequências da imaturidade? A imaturidade faz você perder prestígio, perder oportunidades, perder pessoas de perto de você. Então observe que muitas vezes você mesmo se afastou de gente imatura. Você se afastou de gente que ainda não estava no ponto. E isso, às vezes, pode acontecer com você quando você também toma atitudes de imaturidade. As pessoas que são imaturas, geralmente elas são impulsivas. Elas agem, fazem e depois elas pensam. Às vezes a gente percebe desorganização na vida das pessoas imaturas, porque para elas o importante é improvisar e curtir o momento, então elas não se organizam. Outra coisa importante é perceber a instabilidade. Elas são instáveis. Você hoje chega na casa de um imaturo, de uma imatura, e ela está com um estado de humor, amanhã ela está com outro, daqui a um mês ela está totalmente diferente, ela não tem serenidade, ela não tem estabilidade. São pessoas apáticas, muitas vezes o que importa para elas são os problemas delas, os pensamentos delas, a visão delas é a única que importa. São pessoas que estão desequilibradas e até mesmo pessoas que precisam de autoafirmação constante, ou seja, elas precisam o tempo todo ficar dizendo que elas são importantes, que elas têm razão, que elas são mais espertas que os outros, que elas são mais bonitas que os outros, que ela tinha as palavras mais apropriadas e que a atitude delas foi a mais bonita, a mais bacana, a mais sábia daquele momento. Na verdade, muitas e muitas vezes, a gente cansa de escutar coisas de imaturidade, de gente imatura, que não nos agrega, que não colabora e que na verdade nos faz ainda sentir um peso muito grande. Observe se você não tem tido essas características e então eu quero te dar as dicas de como você pode treinar um pouco mais a tua maturidade ou quem sabe fortalecer a maturidade que você já tem. Primeira coisa, reflexão. Comece a perceber que antes de tomar algumas atitudes, antes de falar algumas coisas, é importante usar a tua capacidade de refletir e de pensar, será que realmente eu não estou com a minha visão reduzida? Será que realmente eu não estou tomando a atitude errada? Será que lá na frente eu não vou me arrepender? Será que não é fruto do meu momento presente esta explosão, este tipo de pensamento? Então reflita primeiramente. Segunda coisa importante, treine a humildade. A pessoa que é madura, ela não precisa ser reconhecida o tempo todo. Ela não precisa assinar todas as falas e dizer que foi ela que fez aquilo, que foi ela que tomou aquela decisão e que foi ela que foi a vitoriosa de uma discussão. A pessoa que é humilde, ela sabe que nada atinge a essência dela. A essência dela é sagrada, é especial, é cheia de uma
certeza absoluta de sua grandiosidade. Ela não precisa que alguém diga que ela é grande, mas ela reconhece a sua grandiosidade. E terceira característica da maturidade é o comprometimento. A pessoa madura, ela se compromete, e quando ela se compromete, basta a palavra. Não precisam dos contratos, não precisa de formalidade, ela precisa apenas dizer sim, eu estou dentro disso. E aquilo que ela promete, aquilo que ela se compromete, ela entrega, ela faz, ela realiza. Observe se você tem tido estes comprometimentos, se você tem tido esta capacidade de humildade, esta capacidade de reflexão. Mas calma aí. O caminho para a maturidade não é simples, não. Muitas pessoas já passaram por experiências de grande dor, de muito esforço e de sério treinamento. Sozinho, às vezes, é difícil, é preciso treinar. A vitória não está do lado daquele que aprendeu a dar 1000 tipos de chutes diferentes ao gol, mas está do lado daquele que treinou 1000 vezes o mesmo chute e aquele chute é certeiro e não tem mais como errar. Maturidade é isso, é às vezes a gente parar de insistir inúmeras maneiras diferentes de vencer na vida e focar em uma só, arregaçar as mangas e ser bom naquilo que faz, mas com bastante humildade, com bastante treino, com bastante competência, com bastante esforço. Então, conheça os seus pontos fortes, lute para ser, a partir de hoje, uma pessoa cada vez mais madura. E veja só, é uma grande maturidade também a gente partilhar aquilo que nós vamos aprendendo ao longo da caminhada com outras pessoas. Não porque nós as julgamos inferiores ou necessitadas, não, mas justamente porque a gente respeita o mistério do outro. E se você respeita o mistério das outras pessoas, sobretudo dos seus amigos, das pessoas que você ama, então encaminhe também este vídeo a eles, porque também eles podem fazer uso disso para fortalecer a maturidade que eles já possuem ou quem sabe melhorar em algum elemento que está faltando. Então, encaminhe este vídeo para outras pessoas, comente aqui embaixo aquilo que você sentiu que foi impactante, importante, coloque sua opinião, porque é muito bonito a gente poder partilhar também a nossa experiência de maturidade uns com os outros. E lógico, curte este vídeo e desta maneira nós estaremos crescendo nessa corrente do bem, sendo cada dia mais espertos que a ansiedade. O meu Instagram, @lcvantroba, se você ainda não me segue, segue no Instagram e também na minha página do Facebook, Luiz Carlos Vantroba, Coach Terapeuta. Um grande abraço, fique com Deus e seja mais esperto que a ansiedade. Até breve!